Quando o Bugatti Veyron surgiu em 2005 com seu W16 quadriturbo de 8 litros, 1000 cavalos virou uma espécie de número mitológico. Da noite para o dia, o termo supercarro deixou de ser suficiente. Era necessário criar um novo arquétipo. E foi assim que a gente viu pela primeira vez a palavra hipercarro ser adotada em massa pela imprensa. Um arquétipo que depois se consagrou de vez em 2013 com a Santíssima Trindade, McLaren P1, LaFerrari 918 Spider. Mas a engenharia evoluiu de maneira implacável. A informação mais chocante desse Porsche 911 Turbo S 991.2 que vocês vão conhecer hoje não é a potência de 1062 cavalos, mas sim o fato de que isso foi obtido em um carro que funciona com ar-condicionado, sistema VTG nos turbos originais, ECU original e toda a dirigibilidade que você espera de um 911 Turbo S sem estar preparado. Rodando no etanol? Negativo. Na gasolina, pódio. E hoje então eu tenho essa árdua missão de tentar traduzir para vocês o que é acelerar um carro que tem essa breve capacidade de causar uma pequena distorção no espaço-tempo em uma retomada, mas ao mesmo tempo preserva todas as características de dirigibilidade de um 911 Turbo S original embaixo. Junho de 2006, exatamente 2 décadas, pessoal, foi quando a gente conheceu o 911 997 Turbo chegando no universo e junto com ele uma sigla que talvez soe estranha para quem é de fora do universo Porsche, VTG, Turbo de Geometria Variável, uma solução que veio do universo dos caminhões para resolver um problema clássico dos Big Turbos, que era você escolher entre não ter ninguém em baixa para você ter volume de ar em alta ou você ter velocidade de gás em baixa, um rápido enchimento, mas aí você não vai ter toda a performance em alta. Mais ou menos como um VTEC, o sistema VTG entrou para resolver essa equação. Então você tem um anel de palhetas em rotações baixas, estão fechadas, aí você tem mais velocidade de gases, mais enchimento, mais rápido, né? E aí quando o motor precisa de mais volume, elas se abrem e assim você tem o melhor dos dois mundos. É um recurso particularmente interessante, depois o Downsize entrou uma série de outros recursos para ajudar a diminuir o tal do lag, mas é um recurso que você fez questão de manter na preparação desse 911, né? Fiz questão. Eu acho que uma das principais decisões disso, eu tinha outras opções de turbos maiores e o VTG acaba me limitando essa opção de você ter um turbo híbrido, mantendo a tecnologia VTG, você tem um limite de abertura desses rotores, né? Você não pode ampliar muito porque você capta o espaço que está o VTG. Sim. Então eu preferi ficar nesse limite por uma razão de gerenciamento. Eu tenho um gerenciamento Bosch hoje, original do carro, o carro é 100% gerenciamento original, tudo dentro desse original, não tem nenhum tipo de gerenciamento de turbinas externas, que seja de qualquer outra fabricante aftermarket, né? Então, essa era uma decisão importante para mim. Era literalmente uma das espinhas dorsais do projeto, né? Sem dúvida. O VTG por questão de dirigibilidade e aí a questão de você manter e preservar também a ECU com o sistema da Bosch, né? Sem dúvida, eu preferi isso. Essa é uma ponto 2, né? Então, todos aqueles problemas que a gente tem na ponto 1 de alimentação não se ocorrem, então preferi manter o VTG, acho que era mais importante. Então aqui a gente tem o que se chama de sistema híbrido, né? Um turbo que vai preservar a carcaça, vai preservar o sistema VTG, mas aí parte de compressor e turbina aí são outras dimensões, né? É outra dimensão, tanto linha fria quanto linha quente.
Caraca, bicho. O Turbo S sozinho já é literalmente o mais próximo de um sorriso no rosto. Cara, de um parque de diversão do Six Flags, que você consegue ter em 4 rodas. Só que a questão é que a partir de certo momento, né, meio que a poeira vai baixando ali, né? Eu nem cheguei aqui no Red Line, mas aonde estaria, vamos dizer assim, baixando a poeira num Turbo S, esse cara tá continuando, né, cara? Sim. É meio que aquela patada, aquela força inicial que você sente da retomada do Turbo S, só que fica assim, direto, né? Não para nunca. E no Dino você vê isso nitidamente, na curva de torque e na curva de potência, cara. O carro ele vem crescendo. Caraca, meu! E eu tô brincando nisso aqui mesmo, nas intermediárias, cara, que é onde tá a diferença da parada. Exatamente. Cara, que ele acorda como um Turbo S, mas com uma intensidade maior. Sim, mas isso é característica do VTG também. Se você colocar turbinão, você perde muito dessa característica de baixas e médias, né? Você ganha muito alta, mas você perde essa característica. Que, em certo sentido, ficaria até mais, entre aspas, intenso, mas você bem não baixo. tem a força. É intenso bem baixo, não exato. É intenso em baixas e médias. E outra, isso aqui é constante. Você pode vir uma em cima da outra, é constante. Você consegue ouvir o zunido? Meu amigo, que isso? que é isso, cara? Cara, eu tô dando tipo 5 por 10% de carga de pedal, cara. Você consegue ficar brincando. E outra, o mais engraçado, você tem potência mesmo com turbina maior. Sim. Isso que é o legal também da VTG, entendeu? Você vem de baixo, tá ali a 2.000 giros, o carro tá aceso. Ele não tá mortão, né? Turbinas grandes te deixam o carro morto quando você tá em baixas rotações, né? É muito eletrizante quando você tá em alta, mas embaixo torna um carro... então vira um carro que basicamente você tem que estar em carga plena para experimentar ele, né? Então você aqui a gente vem brincando com casquinha, cara, com 10, 15, 20% de abertura de borboleta. Aí você tem turbinão, você tem 100 kg de torque, mas tem que ficar cambiando toda hora, não faz nenhum sentido. Sim. Isso, tinha alguma coisa ali, né? Meu! Vamos lá, né? Um Turbo S já é insano original, né, cara? Isso aqui é que nem a história do super e do hipercarro, né? Precisa criar um novo arquétipo, porque insano não é suficiente, né? Então, cara, tá aí. Um projeto que mudou o carro por completo. E ainda continua sendo um carro civil, continua sendo uma Turbo S. Não tirou a caracterização do Exato. O legal da Turbo S é ser um carro que você pode fazer tudo. Sim. Você pode ir na padoca, você pode ir pra pista, você pode guardar o carro, você pode fazer a montanha. Sabe o que é legal? A presença do VTG e desse setup todo do que o carro apresenta, você tem toda a pegada do Turbo S, cara. Exatamente. Tem todo mundo ali embaixo. Não é que não é Big Turbo e tem que encher, cara. Você tem uma muralha já aqui. Aqui demais. Olha, ouçam isso. Cara, meu amigo, que coisa incrível, cara. Então, uma das espinhas dorsais do projeto foi a preservação da ECU Bosch. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos mapas que foram feitos, tanto para a parte do motor quanto a parte do câmbio, né, que acaba sendo uma peça-chave no meio disso tudo. E aproveitando que a gente está falando de ECUs, né, acho que seria interessante entender aonde o 991.2 se situa em relação ao ponto 1, em relação ao 992, né, então essa questão de ECU e bloqueios e não sei o quê. Fala um pouquinho para a gente. Esse projeto é um projeto também feito em parceria com o Sun Nabot, que é da Califórnia. E a decisão de manter as ECUs originais é justamente porque a ponto 2 eu não tenho a necessidade de uma injeção aftermarket, cara, para gerenciar um sistema de alimentação de combustível separado, porque o próprio sistema de alimentação de combustível de injeção direta já supra esses 1000 cavalos. Se eu tivesse uma ponto 1, que é a tua pergunta, ela tem uma deficiência muito grande
de alimentação de combustível, acaba me limitando a potência que eu quero alcançar, porque eu não vou conseguir colocar comida. Eu posso colocar através das turbinas ar, mas eu não consigo fazer a alimentação ocorrer, né? Aí você teria de escorar em um aftermarket. Teria que escorar numa aftermarket, cara, para poder fazer uma alimentação separada de combustível, e essa encrenca não era uma encrenca que a gente queria, tá? Então, a escolha da ponto 2 já foi por aí, e para suportar torque e potência, cara, porque esse carro hoje é um carro que tem 93, 94 kg força-torque. É necessário ter um mapa de câmbio, porque você acaba fazendo com que tenha mais força, mais pressão de óleo nos plates de embreagem para suportar isso, não ter como patinar. Então também é um mapa estágio 3 do próprio Sam, tá? Então isso é uma tecnologia dele, de anos e anos que ele faz. Tá? Isso é uma coisa interessante, porque a gente está falando de um pouco mais de 1.060 cavalos, um pouco mais de 90 kgf de torque. Normal seria estar estourando ali para mais de 100, né? Sim. Não que, na verdade, isso fosse pro asfalto de alguma forma, né? Aham. Mas há uma decisão deliberada de você seguir entregando potência, mas você Sim. fizer um cap ali, um teto, né, pro torque, né? Eu considero que quebra é torque. Sempre considerei isso. E eu acho desnecessário mais torque, a minha opinião, tá? Então, tudo que você teve de problema nos motores H6, de quebra, isso fora, aqui sempre é torque, nunca é potência. Potência, você já está lá em cima buscando ela, né? Então você não tem aquela entrega imediata como o torque acontece, principalmente nesse tipo de motor box. Então, a decisão de manter 92 kgfm, que a maioria dos projetos desses carros pelo mundo, até aqui no Brasil, tem lá os seus 98, 100 kgfm, tá? É por isso, eu prefiro preservar o drivetrain. Como miolo tudo original, câmbio tudo original, cara, eu acho que tá mais do que necessário para esse projeto, do jeito que foi feito. E assim, como a gente já tem falado, o carro é 100% usual. Não tem nada de controle, de multimapas, não. É entrar, guiar e se divertir, cara. Essa é a ideia. Tá muito gostoso o carro, cara. Nessas intermediárias, assim. E é meio isso, cara. Você carga de pedal, casquinha, cara, é a Bosch gerenciando, cara. É um carro original. É um carro original, exatamente. Olha essa segunda. Mas... Você tá louco? Você tá louco, meu. Meu, isso aqui é um F-14 decolando, cara, do USS Nimitz, cara. Não, e o louco, cara, é uma força na natureza, é uma versão aumentada de um brinquedo do Six Flags, que já é um Turbo S. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, cara, é uma experiência controlável, cara, controlada. Velho, não é aquela besta que tá procurando Isso. todo mundo, meu, ensurdecedora, no limite da tração. O torque tá proporcional porque o carro tem de chão, cara. Você não precisa ficar pensando, tipo, cara, deixa eu ficar aqui, Não. sabe? Você fica ali daquela leitura fina pra saber se ele vai puxar, se ele vai dar alguma reação, né? Não. Você simplesmente tem muita coisa e isso pode guiar ele de forma relaxada, Sim. quase. Cara, não tem que falar, meu. Não, e outra, controlável, mas é um carro 4.0 de 100-200, cara. Deus. É 4.0 de 100-200, cara. Cara. 6.9 de 0 a 200. Né? Cara. Porra. É uma força da natureza, cara. Bicho. Se tivesse um pêndulo aqui, o negócio ficar aqui, Com assim, certeza, cara. Com certeza. Você tá maluco, cara. Não, você gruda. Na hora que ele vai, você gruda. Que é coisa que só Porsche dá, né? Sim. Porsche tem essa sensação do grudar no banco, do estômago indo pra Sim, trás, né? sim, sim. Mas isso é característica dos 911. Ainda fuçada é mais legal ainda. É mais forte e por mais tempo, isso que é o doido. Isso. Porque você pegar um Turbo S, você vai sentir essa força, né? Você vai estar fazendo uma retomada de segunda, de Isso. terceira, quando tem mais boost, né? Isso. Mas aí o conta-giro vai crescendo, suas costas vai descolando, né? Você tava em quarta marcha, espetando quinta, ele A tá te gente tá empurrando aqui. e você tá grudado no banco. Ah, exato, Essa cara. que é a sensação. A força meio Radar, que... 70 por hora. A força contra as suas costas, contra o banco, É. não para nunca, cara. Exatamente. Essa que é a diferença pra você entender, cara. A diferença de um Turbo S original desse aqui não é a força que você vai sentir no corpo. Você vai sentir num original, só que por um momento. Exatamente. Aqui não para nunca, cara. Exatamente. O cara continua te esmagando, que nem aquele momento que você faz a largada, só que o tempo todo, cara. Cara, e literalmente rola um afunilamento da visão, cara. Até você tá acostumado com
um nível de retomada desse, cara. Na verdade, você come metros por segundo mais rápido. Exato. Então a tua cara. reação, ela tem que ser diferente. Exato. E isso é o que cada carro com cavalaria desse porte, você tem que ter entendimento que vai chegar mais rápido o Exatamente. outro carro. Uma coisa não muda, a física não muda. Não muda. Ou seja, por mais controlável que seja, a velocidade que você vai precisar frear, se precisar reagir a alguma coisa, sim. ainda é a mesma. Então, é um carro que ele é civil, como eu tô te falando, você pode usar o dia todo, mas você tem que ser muito responsável quando você tá com ele em alta velocidade. Exato. Então, tem que se ligar muito e estar sempre atento. É o planejamento, Porque você né? não tá mais com um carro que come metros por segundo como comia um carro original. Bom, E o Turbo S já é um já colosso. é um carro colosso, exatamente. Aqui a gente tá numa outra liga, cara. Espero os... Já fez a troca de marcha? O coice, né? O coice da troca de marcha E é aí, insano. e ficou mais violento, na verdade, porque agora a gente tá trabalhando com mais pressão, né? Sim. Nas embreagens, né? Então ele é mais seco ainda. Graças ao mapa de câmbio Sun. Exato. Thanks, Sun. Cara, que paulada, cara. Paulada. Olha, eu nem vi o contagiros, cara. É. Eu nem vi o contagiros, cara. Acho que é coisa mais... Ele varre o contagiros de um jeito, cara. Ele flutua, se você bobear, ele flutua, não tem jeito, cara. Cara, é muito que rápido. loucura, meu. É isso, o meu cérebro, como jornalista automotivo, está programado para a reação do Turbo S de engolida de contagiros de segunda marcha. E como ele é tão, vamos dizer assim, ele tá tão redondo que é como se fosse um Turbo S, só que no YouTube você põe no 1,5. Então a barriga contagiros acontece. Baixa a marcha agora, vai de novo. Vai. Meu amigo, que isso, cara? Não, é literalmente um botão de fast forward, cara. É o Turbo S que você bota pra tocar o vídeo no 1,5. E você percebe a diferença que você tem do carro Sport para Sport Plus? Sim. É nítido, não é? Especialmente na troca, né? Especialmente na transmissão. Sim. Ele tem um outro mapeamento de transmissão do Sport Plus. Aham. Então assim, cara, de novo, voltou para mapeamento normal, colocou ele em modo civil, cara, é um carro usual. Sim. Tá aí, ó. Cara, eu curti demais as intermediárias, cara. Beleza. 1000 cavalos é do cara. Mas, velho, essa entrega. Não, e de novo, olha o que eu tô te falando. Potência mais 80, 100 cavalos para uma turbina não VTG, essa característica toda muda. O quanto que você perde de tudo que acontece no meio do motor. Não vale a pena pra por ganhar... aquele up que você tem lá na curva lá em cima. E vamos é lá. lá em cima que vai vir. Velho, não vai ter bundômetro que vai pegar a diferença de 100 cavalos num carro de 1000, cara. Cara, na verdade, pra aquele idiota como a gente, vai ter, porque você vai disputar. Não, mas evento, por exemplo, a você referência vai ser outro carro, a o referência drag. é outro carro. Agora você Exatamente. sozinho, cara, você tem que ser o Emerson Fittipaldi Só pra que são perceber. carros, por exemplo, que a gente tá falando de 4.0 para 3.9, Exato. 3.8, que é um mundo, né? Ponto 2, mas... É um mundo no ranking. É um mundo no ranking, mas não é um mundo pro usual, pro visceral, pro que a gente quer de sensorial. Sensorial é isso aqui. Exato. Então eu acho que isso aqui é muito mais legal. Sim, você sabe? tem... Em nenhum momento você tem algo engasgando, em nenhum momento você tem alguma coisa errada. Você não tem nada. É um carro na pódio andando que você pode parar, ir pra praia e voltar. Sim. Tudo bem, tem um outro lado da história, que é o lado, vamos dizer assim, da curva de torque e rampa de skate, a entrega ela fica mais alucinante, né? Sim. Mais assustadora também. Só que aí, vamos dizer, você sai totalmente da premissa que é esse carro aqui, né? Que é você ter tudo das vantagens do carro preparado, Sim. sem as desvantagens típicas de um fuçado, né? Então, mas aí que tá. De novo, a decisão do começo do projeto, bolar e planejar do começo ao fim, é importante para isso. Para você ter esse resultado final. Tá aí. Você tá me falando, sou um jornalista que esperava uma coisa diferente para um carro Sim. de 1000 cavalos. Sim. Né? Então tá aí. Até porque normalmente os carros de 4 dígitos que eu andei são mais quadrados em algumas arestas, né? Exato. A performance está lá, mas fica claro que você deve abdicar de várias coisas. Sim. Né? E assim, a performance está lá, mas também a gente tem que colocar e dar o chapéu
a Porsche, né, a Stuttgart, os caras fizeram um negócio fora da caixa, porque, Sim. de novo, nós melhoramos a admissão, melhoramos a exaustão, cara, mas continua sendo um drivetrain original, com câmbio original, com PDK, com ZF PDK, cara, com embreagem original. Então assim, cara, o carro é muito bom. Cara. O que a gente tem aqui, Ricardo? Aqui a gente tem um tanque de metanol, que é para resfriamento do IAT, que também é preso sem nenhum tipo de furo, cara. Tem uma plataforma aqui embaixo de madeira, que depois ela é acolchoada, cara. Tem uma tubulação para trás, e aí ele entra em toda a parte de admissão de ar, né? Então você tem 2 IPD, você tem um pleno IPD, que é muito comum colocar nas Porsches, melhora muito o fluxo do carro. Você tem o YPD, que é original de plástico, ele tem até o diâmetro dele é um pouco menor, sim. A fluidez é boa, porque é um plástico bem fluido, mas é plástico, então é melhor colocar de alumínio. Os 2 Folgers da Snow Performance do metanol estão presos justamente a esse YPD. Esse carro tem Venturi, né? Então tem um ronco de admissão animal, cara, principalmente na carga de turbina e assim, aquelas faixas médias, né, de 3.000, 4.000 giros, você tira o pé. Mesmo o turbo você consegue ter uma diferença perceptível pelo Venturi. É insano, é muito louco. O Venturi nesse carro é fundamental. Tem intercoolers da D88 que acabam resfriando essa quantidade maior que a gente tem, né, essa pressão maior que a gente tem de turbinas. É importante, o volume é muito grande, então os originais eles não aguentariam resfriar isso, e ainda tem as tampas de plástico que não são a melhor opção. Esses já são de alumínio, com tampas soldadas, são mais resistentes. E a parte de admissão é praticamente isso. Então, o que entra na parte de admissão é isso. Cara, que sonzinho dele. Dá um pouquinho mais, ó. Mano, você vai ouvir um som insano disso aqui. Que coisa louca essa ressonância. Você escuta literalmente o começo do spool, né, cara? Você sente ele, que coisa mais doida. É insano. E isso tudo é Venturi. Ó. Solta. Se você for até uns 3,5, 4 ali soltar, você vai entender. Você sente ele respirando, a combinação do zunido do turbo com o ar sendo tragado pela... E o escapamento, ele não tira isso. Ó. O escapamento não tira isso. E é doido porque tudo isso está num volume muito civil ao mesmo tempo. Sim. Você enriquece a experiência sensorial, né, com coisas que você não ouviria de jeito nenhum, né, no turbo original. Mas não é que a gente está aqui sendo engolido, né, por esses sons. Né? E eu te confesso, esse carro, quando chegou estoque, cara, você vê a régua como que é, né, da gente mexer com tanto carro, né? Ele se torna sem graça. Não tem ronco, como deveria ter. A resposta não é igual. Quando você faz ele personalizado, que isso aqui é uma coisa personalizada. Sim. Né? Então eu acho que o carro ficou muito louco por ser um carro civil, um carro de uso. Que demais. Olha, você vê, a gente tá pegando o solavanco aqui, ó. Olha o carro. Cara, entram sabores diferentes, né? Isso. Essa coisa da admissão e do spool. Você tem o escape, você tem o spoon, você tem a admissão e você escuta tudo. Sim. E a gente tá aqui trocando ideia. Tá trocando ideia. O escape não tá te atrapalhando. E lembrando, de novo, isso aqui não é um escape valvulado, ele é assim sempre. Tá? Então ele é projetado para ser assim. Você sabe que é uma coisa doida? Esse ronco meio rouco, só essa tomada leve assim. Sim. Cara, isso me lembra Porsche antigo, cara. Então, mas a ideia é justamente esse som isso. que não é tão liso, não. Caraca, meu. Essa é divertidíssima esse carro, cara. Cara, e entra os sabores diversos aqui, cara. Enquanto nossa, isso que é muito legal. Você consegue extrair um prazer sensorial, cara, a 50 por hora, bicho. Essas cutucadinhas, que eu curto pra caralho a minha Alfa, por exemplo. Só aquela retomada, a admissão. Sim. E cada carro tem uma característica. Você pega mesmo a Alfa, mesmo você fazendo stroker nela, que você me falou, mas sendo um carro 2.0, que era o motor original, tem uma característica dela. Tem uma forma de tocar do ronco, aquele barulho meio grosseiro dos comandos, né? Que é daquela época, que depois do hidráulico, caralho, sumiu tudo isso. Mas era uma coisa também característica do carro, né? Exato.
DBS, né, cara? FIR. Vocês conseguem ver daí esses vazados que tem aqui nos raios? Cara, é muito. É uma obra-prima. É função e design juntos. Que demais. É o design fazendo a função ou função fazendo o design. A gente não sabe o que é, né? Mas cara, ela é linda e muito leve. Muito leve, né? Mais ou menos quanto que a gente tem aqui de uns 8 quilos por roda. 8, cara, isso é inacreditável. E tá com os PCCB também, né? Então toda a parte de conjunto a escolha aqui... de Turbo S foi PCCB para massa rotativa ser menor. Sim. Então isso também melhora no 100, 200 do carro, né? Sim. Então já é um fato também. Que legal, foi sensacional. E aí de pneus aqui a gente tem uma escolha que casa com essa filosofia de ser um carro usável, né? Sim. Você poderia ter mais tração indo para algo mais radical, mas aí o carro ia perder em outras coisas, né? Eu particularmente não gosto do Cup 2. Eu acho um pneu que ele trabalha muito bem quente, cara, mas ele não é um pneu para uso civil num dia que você estiver meio distraído ou chuvoso ou muito frio. Realmente pode ser um pneu, na minha opinião, Sim. perigoso. Então, ou você está de boa e que você animar agora e tá frio o pneu. Você pode ter um problema. Então eu prefiro realmente que seja uma coisa mais segura, mais usual. E aí aqui a gente tá Essa foi a ideia do projeto todo. Toda a ideia do projeto é um daily forte. Você pegar, é um carro de uso diário, se você quiser. Ou seja, o conceito de daily pode ser muito relativo. Total. Cara, do lado do tanque de metanol a gente tem um módulo aí. Fala pra gente da suspensão. Não é um módulo, na verdade é um box com as chaves reguladoras do sistema KW. Perfeito. Então ele não tem um atuador nem nada. Não tem um atuador nem nada. Ele é só uma caixa que detém as chaves de regulagem, que nós instalamos um sistema de mola KW ajustáveis nesse carro. Então transforma o sistema PASME com amortecedores originais em um sistema coilover. Então eu achava esse carro com centro de gravidade um pouco alto do que deveria ser, não só por efeitos de centro de gravidade, mas também visual, e ela me deu a possibilidade de colocar na altura que quisesse o carro. Então acho que isso também é fundamental. Então, e melhorou muito a dinâmica do carro. Você ajusta como em uma coilover, a altura do carro... Você ajusta exatamente como uma coilover. Ele ajustava exatamente como uma coilover, mantendo o sistema PASME, mantendo o endurecimento original. Então é mais uma escolha para manter o carro com a usabilidade original, com o que a Porsche projetou. Assim como as VTGs, a gente também está casando a mesma ideia quando a gente fala de amortecedores. Não coloquei um sistema coilover que, através de um sistema clamp, a gente inibe o sistema PASME. Não, cara, continua funcionando com esse PASME, continua funcionando VTG, tudo funciona. Interessante. E só para explicar, o PASME é o sistema de carga variável, né, dos Exatamente. amortecedores, né? Então, de acordo com a programação, ou mesmo a leitura dos acelerômetros, ele vai fazer ajustes de carga, independentemente da programação que você está, inclusive, né? Você está ali numa programação mais confortável, mas você está ali andando forte, ele vai recalibrar ali os amortecedores para... Ou seja, entra dessa filosofia de você preservar a filosofia do projeto mais original possível na funcionalidade, né? Sim, e totalmente tudo retornável. Tudo que você tiver aqui, tudo que foi instalado pode ser 100% retirado, volta para o original e acabou. Essa é a ideia. Eu acho difícil alguém querer voltar para o original, mas se tiver necessidade, tá tudo bem. Ó, está no Sport Plus. Olha isso. Aqui, ó. Olha essa rua, velho. Olha isso. Sim. Não, dá pra literalmente ver. A gente está se movimentando, a gente não tá tomando cacetada na coluna. Não tá. E agora, tirei o PDCC, olha o carro. Ficou mais gostoso ainda. Fica mais gostoso ainda. Que coisa mais doida, rapaz. E a coisa mais doida, cara, é que por ser um carro moderno, eu entrei com a expectativa aqui de, ok, o carro vai ter vou chamar de empuxo, enfim, uma capacidade de aceleração muito mais intensa por causa da potência. Sim. E lógico, um ronco mais alto por causa do escape, mas essas nuances que são muito legais, porque fica uma combinação diferente, porque ao mesmo tempo a gente está com conforto, as buchas estão trabalhando, a suspensão está trabalhando gostoso, né? Mas ao mesmo tempo você tem todos esses sabores que entram com uma moderação, vamos dizer assim, que são típicos de um carro mexidão, né, cara? Você escutar o som do turbo, você escutar o ar sendo engolido pela admissão, né? Só que ao mesmo tempo num volume moderado, assim, né? Num volume controlado, né? Entenda, também tem uma coisa, tudo que tem nesse projeto, de verdade, é o que tem de melhor no mercado. E tá na medida os 92, 3 KGFM, cara, é isso. Tá indo pro chão mesmo num 4S, né? Não é um pneu... Você não fez nenhum launch ainda, cara. É foda. Não, aí o launch a gente tá forçando a amizade, né? Do pneu, né? Mas digo, não é um carro que você precisa ficar tenso pensando, cara, eu posso
botar o sistema de controle de tração em um momento que talvez ele pegue meio desprevenido, entendeu? É mesmo Cara, porque esses carros eles vão ter esse tipo de sensação de susto desprevenido com 1.200, 1.300 cavalos, 1.400 cavalos, né? e tem outro detalhe também, que a diferença é a carga dos amortecedores, que o carro não perdeu nada disso, né? Não ele perdeu. Tem, mesmo com... Tudo original. A única coisa que a gente faz é colocar molas que deixam o centro de gravidade mais baixo, que eu acho que é mais coerente com a potência. Sim. E até com o visual do carro. Mas você vê que baixou muito pouco, eu não baixei muito o carro. Eu não coloco as rodas para dentro do paralama, por exemplo. Você vê o carro, ele tá um pouco mais baixo, muito próximo do que seria uma GT2 RS, por exemplo, para ficar um pouco mais próximo do que seria esse Breitling de pista, né? Mas o carro não é duro. Sim. Então o acerto de calibração da própria KW é muito bom, né, cara? Sim. Não, isso é realmente... Digamos que eu entrei vendado, tirei aqui dentro e falei, cara, você não precisa lidar com nenhuma valeta, alguma coisa assim. Cara, esse carro aqui, a suspensão tá no sistema original, cara. Beleza. Ele não é não Turbo S. Essa que é a grande sacada. Sim. Falamos de admissão, vamos falar de exaustão, né? Muita coisa aqui, do começo ao fim, literalmente, né? Sim, a gente tem um kit completo Klein. A escolha da Klein, a gente já é representante há um tempo, eu gosto muito da Klein e eu acho que não tem sistema de exaustão, na minha opinião pelo menos, né? É uma questão de gosto, mas eu não conheço sistema de exaustão para Porsche com um som estudado mais bonito, cara. Para todas as Porsches que a gente colocou. Não seria diferente para essa. Em específico, as 991.2, elas não têm válvulas de abertura como as 992 atuais, né? Toda a série 992 acaba tendo e as 991.2 carreirinhas, turbos, todas têm válvula. Especificamente a turbo não tem, ela é direta. E o ronco acaba sendo modificado pela própria VTG. Quando você aciona o Sport, o VTG modifica as pás e aí faz um ronco um pouco diferente com o carro parado e estático. Mas a decisão desse escape, ele tem uma parte de performance inegável, tanto é fato que a Klein, ela é a marca oficial da RUF. Todo RUF sai oficialmente com Klein de fábrica. Então, acho que o velhinho da RUF não tá errado, né, velho? E assim, que é completo, né? Do coletor... Completo. Ele tem catchback, ele tem downpipe e ele tem coletor completo, cara. É o kit completo de escape todo Klein. Nesse caso, em Steel Steel, ele é em aço inox, cara. Existe ele em Inconel, que é a mesma tecnologia da Fórmula 1, cara. Mas é um escapamento extremamente mais caro, com um produto muito nobre, que eu não vi necessidade para esse projeto, tá? Até sai um pouco dessa filosofia, um pouco mais... É sacanagem falar OEM Plus, né? Então, não é OEM Plus. Eu acho que está mais ligado eu acho que é um fator mesmo, e eu acho que o Steel Steel, por exemplo, a gente já teve essa discussão há pouco tempo sobre o fato de você ter titânio e você ter um outro produto, que o escapamento em aço inoxidável, ele é eterno, né, cara? Você vem, ele sofre dilatação, ele não trinca. Você tem outros materiais no mercado que trincam, então eu acho que é um produto muito confiável, cara, e assim, o ronco é insano, cara. Insano. Pra mim, é o ronco mais bonito que tem pra Porsche, é Klein. Ponto. Não tem outra coisa pra falar. Agora, falando de ronco, mais, né, de ronco, essa riqueza, cara, sensorial, é quase um crime que eu vou falar, cara, mas acho que como eu já andei num carro de 4 dígitos de potência antes, já me esperava um pouco isso, mas Porsche é fogo, né? Ele sempre entrega mais, mesmo sendo... Mas a parte que eu degustei mais aqui, cara, é essa riqueza sensorial que entrou de admissão, de escape, cara, dos borbulhos na medida. Cara, nada vem em excesso, mas tudo é muito mais rico de experiência que o Turbo S original. Você sente muito mais sabores, né, cara? Lógico. Tá? E tem uma coisa. Esse aqui não é o primeiro projeto que você acompanha nosso. Esse aqui é o nosso 4º projeto juntos. Sim. Todos eles têm uma tendência sensorial. Não tem uma tendência só da performance. Tem que ter várias coisas que você vai curtir. Sim. Isso aqui é curtição. Isso aqui é curtição o tempo inteiro. Você não enjoa de fazer isso. Mas é uma comida bem temperada, cara. Isso. Não é o ponto é, todo carro preparado vai ter uma overdose sensorial, sim, né? Sim. Só que aqui não é cansativo. Não é. Ele vem numa intensidade que dá pra você ir curtindo e degustando isso, cara. Enquanto a gente tá conversando, vai de 3 horas, cara. Exatamente. E eu vou te falar, você pode vir aqui, se me dá licença, puxa pro driver, ele vai descer, desce a última marcha. E aí esquece, é um Turbo S. Pode ir embora. Tá curtindo o carro aqui, e
já E assim, era, cara. de novo, o escape não é valvulado. E assim, você tem um barulho animal quando você está em plena aceleração. Sim. Com exaustão de gases assim, um extremo. E aqui não, cara. Aqui você tem tranquilidade. Então assim, de novo, escapamento estudado, escapamento bem feito. Não por onde escolhido pelo nosso amigo da Ruff. Então não é um escapamento qualquer. Exato. Não é uma coisa que o cara fez. E assim, a Klein faz isso há muitos anos. Então é óbvio que vai fazer um negócio muito bom. E é um negócio refinado. Então você tem outros tipos de escapamento, cara, que eles gritam demais, que determinada frequência ele é tão aceso, cara, que te incomoda. E não necessariamente é no top, no top gas. Às vezes você tem 3, 4 mil RPM, que é o que mais te incomoda. É demais. Exato. Aqui você tem uma presença maior de grave, mas nunca entra naquela frequência do Não. Aquela a ressonância ensurdecedora, né? Você não sente aqui, ó, Pressão no ouvido. Não sente pressão no ouvido, de jeito nenhum. Cara, isso tá legal demais, velho. Cara, realmente lembra o ronco de Porsche antigo, cara. Que doido. É insano isso aqui, velho. Se ele soubesse, né? Tadinha dele. É quase um atestado do hiperdimensionamento da engenharia da Porsche você ter um projeto como esse, mais de 1.060 cavalos, miolo todo original, né? Sim, num carro originalmente de 580. É uma insanidade. É insanidade. E vou te dizer, existem projetos, inclusive, que já fizemos aqui com turbinas não VTG, com maior potência que esse, tá? Então, o drivetrain aguenta um pouco mais que isso com o miolo original, tá? É insano, cara. A Porsche é um negócio a ser estudado, né, cara? Agora eu ia te perguntar justamente isso. Qual é o teto? Onde que está esse teto? Para o miolo original, antes de você partir para alguma coisa que vai usar componentes feitos sob medida de Virabequim, de Biela? Seus 1100, o que acontece, o pior é o seguinte, nesses motores eles têm duas características. Você tem uma fase que você tem que fazer realmente o miolo, que é colocar os internos reforçados, mas você tem um problema maior, cara, de carros, inclusive aqui, mais fortes que tem no Brasil, que eles começam a mijar pelas juntas, né? Ele começa a estufar e você tem que fazer uma outra engenharia dentro da parte de cabeçotes. Então, a vedação mesmo. A vedação começa a ter problema. Então, você tem muitos carros desse, cara. Você já tem motores desse billet, né? Pelo mundo aí, com cavalaria alta, cara. Então, assim, esse projeto 911, que já vem sendo desenvolvido pela Porsche há 60, 80 anos, cara, é óbvio que tem um limite. A gente está vendo os limites agora com carros 4x4, como Lamborghini, que estão nas provas, são 2.500, 3.000 cavalos e os carros realmente colocam no chão. Então, eu acho que tem um limite nesse ponto, mas você tem empresas fazendo carros desse muito fortes, muito além do que eu fiz aqui, cara, e o carro desempenha muito bem. Pensem sobre isso. A gente está aqui falando sobre potência de 4 dígitos e usabilidade, uma potência que antigamente você ia ver só numa Can-Am, aquela categoria da América do Norte que basicamente não tinha regulamento. Falando de Lamborghinis com 2.500 cavalos. Gente, isso é potência de top fuel. Tudo isso que vocês assistiram hoje é basicamente um atestado do quanto que a engenharia evoluiu, não só na parte da própria indústria, desenvolvimento de carros originais, mas também no universo do aftermarket.